Paz de Cristo, irmãos e irmãs, guerreiros do Senhor, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, uma palavra da parte do Senhor que possa estar edificando suas vidas, que no nome de Jesus o Espírito Santo possa vir, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nosso espírito, que possamos mais uma vez se abrir para aquilo que o Senhor tem, para estar liberando em nossas vidas, amém? Hoje o Senhor me ministrou com uma palavra que se encontra ali em Números 21, vindo de um contexto onde sabemos que vários desafios, o povo de Deus, se encontravam, porém, ao invés deles se abrirem para, estarem sendo trabalhados por Deus, eles preferiam murmurar, preferiam, estar reclamando aquilo que o Senhor estava derramando sobre a vida deles. E diante desse contexto aqui, aonde chegaremos, nós vimos que o povo de Deus havia sido liberto do Egito, Moisés, um instrumento usado por Deus para estar libertando o povo dele, do Egito, teve ali a missão, de estar levando o povo a atravessar o mar ali. E diante dessas situações nós já havíamos visto ali o povo já começando a murmurar. E diante de um momento onde eles precisavam de água, Deus ali, usou Moisés para estar tocando em águas que eram amargas, se tornarem doces, aonde havia, sequidão ali, usou, de uma rocha para jorrar água, e também derramou ali, dos céus ali maná, derramou ali as cordonizes para estar trazendo alimento ao povo, fez com que o povo, prevalecesse diante de algumas batalhas que vinham adiante deles. E nós sabemos que a todo momento, em meio a essas circunstâncias, o povo sempre murmurava. E quando, quando estreitava para eles, eles se apresentavam a Moisés e clamavam a Moisés para que ele pudesse interceder a Deus, para que, o peso de Deus não viesse sobre eles. E, Moisés, entendendo o seu propósito, o seu chamado, ele foi ali, um instrumento para estar intercedendo pelo povo, um instrumento de libertação, Então, aqui, diante desse contexto, o povo havia murmurado mais uma vez, com aquilo que Deus havia feito. E aqui eu queria iniciar lendo ali capítulo 21 de Números e versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom, porém o povo o tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fástio deste pão vil? Então aqui o povo mais uma vez reclamando, e ainda amaldiçoando, o alimento que havia ali, Deus havia dado a eles. Então aqui diante disso, Deus enviou serpentes para que estivesse ali castigando o povo, de uma forma da qual eles pudessem vir se inclinar novamente para aquilo que era a vontade de Deus. E o propósito de Deus não é castigar os seus filhos, porém algumas situações são correspondentes às nossas escolhas, às nossas decisões, às consequências daquilo que nós fazemos e decidimos segundo as nossas vontades. Se nós pegarmos Davi diante de um contexto ali que ele deveria estar em guerra, quando os reis estavam em batalha, ele preferiu ficar em seu quarto. E diante disso, ele se encontra ali na varanda de seu quarto e deslumbra de uma mulher. E ali ele se encanta, vê essa mulher nu e manda chamar essa mulher. E diante disso, vimos que essa mulher era casada e Davi engravidou essa mulher. E essa mulher era a mulher de um dos seus servos, dos seus servos Davi. Então quando esse homem voltou, ele fez de tudo, Davi fez de tudo para que pudesse ali, essa situação não viesse à tona, Então o peso ali que veio sobre ele do pecado o cegou, a ponto dele fazer com que o homem fosse à frente de batalha e pudesse morrer em batalha. E aí a gente vê, que se nós formos ver, Deus fala que Davi era segundo o seu coração. Imagina um contexto desse, que ele coloca um homem para ser morto ali em uma batalha. Porém, Davi sempre se arrependeu. Ele se arrependia dos seus pecados, ele reconhecia a sua pequenez diante de Deus, ele sabia da grandeza de Deus, ele sabia do tamanho que era a glória de Deus na vida dele. Então ele reconhecia isso e se arrependia. Porém, nesse momento foi necessário um profeta, da qual Deus enviou a Davi para estar abrindo seus olhos.
E aí ele vem com uma parábola ali de um homem que tinha muitos, né, rebanhos, porém ele quis pegar aquela uma cordeirinha de um que, né, do que o outro, né, o outro dono tinha, que só tinha uma. E aí ele começa ali a entrar em um questionamento de revolta. E quando Natan fala, é você, esse homem, da qual pegou aquela cordeirinha única daquele dono, aí ele cai em si e reconhece que ele pecou contra Deus e ele falhou. E Deus havia perdoado, Deus havia ali perdoado ele, porém foi necessário, né? As consequências vieram. E depois disso a gente viu que a morte veio diante desse filho de Davi, onde ele ali clamou, planteou, né, ficou sem comer, jejuou ali durante 7 dias, porém a criança morreu. E Davi, ao invés de, né, ficar ali caído, porque ele já entendia ali que o propósito de Deus já havia dado a palavra, certamente a criança morrerá. Então a gente viu que Deus, ele é justo, ele é amor, mas ele é justiça. E Davi, independente que ele era segundo o coração de Deus, né, ainda que ele se arrependeu, ainda que nós nos arrependamos de pecados que cometemos, de falhas, decisões, né, mal escolhidas diante de coisas que queremos fazer segundo a nossa vontade, consequências virão. E aqui nesse contexto desse povo, ali as serpentes começaram a vir, serpentes mordiam o povo, alguns morriam, e aí eles clamaram a Moisés para que orasse, para que isso não viesse sobre eles. E aí Deus dá a direção para Moisés para moldurar ali uma serpente e levantar um poste no deserto. E ao povo olhar a essa imagem, né, dessa serpente no poste no deserto, elas seriam curadas e purificadas e não morreriam. E nós certamente sabemos que aqui fala, né, que aqui era ali uma simbologia a Jesus Cristo, que viria lá na frente, né, que veio e se crucificou em nosso lugar, que se sacrificou em nosso lugar. Então, diante disso, ele fez essa imagem. E por que dessa imagem? Porque o povo do Egito estava carregando as idolatrias do Egito, como nós sempre somos acostumados a falar que o povo do Egito saiu do Egito, foi liberto do Egito, porém o Egito não havia saído deles. E eles a todo momento lembravam do Egito, porque fizeste subir do Egito para morrermos aqui no deserto, porque, né, e começavam até mesmo a sentir falta das cebolas silvestres que havia no Egito. E quando nós vemos que muitas vezes estamos cativos a esse mundo onde nos molda a caminharmos escravos, a caminharmos presos a circunstâncias, a situações, a coisas, quando vemos o povo a todo momento murmurando, eles começavam a refletir aquilo que, né, lá no Egito eles eram escravos e a todo momento eles estavam ali, né, questionando a Deus, reclamando aquilo que estava sendo feito, se levantando contra Moisés, que era ali um homem levantado por Deus. E nos tempos que temos vividos é assim, irmãos. Se nós formos ver o quanto o mundo tem se inclinado a fazer as coisas das suas próprias vontades, as pessoas que começam uma caminhada e ao longo do caminho desistem, porque é uma bagagem a ser deixada para trás, porém muitos não querem largar, muitos querem continuar caminhando, mas chega um momento aonde isso vai colidir, isso vai impedir nós de avançarmos, porque se nós não liberarmos perdão, se nós não largarmos mão de velhos costumes, de velhos hábitos, de pecados da onde nós vivíamos lá atrás, se nós não termos ali, né, a sensibilidade ao Espírito Santo para estarmos se abrindo para sermos transformados, sendo renovados em nossa mente, segundo Romanos 12:2 nos fala que sejamos renovados para a renovação de nossa mente, mediante a palavra de Deus. E nós devemos nos abrir a isso. E o povo de Deus, em meio às circunstâncias que Deus permite eles passar, ao invés deles se abrirem para clamar a Deus, para, né, estar vindo com a sua mão poderosa, eles murmuravam, eles se levantavam, eles, né, faziam de tudo para fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. E era necessário algumas coisas vir segundo as nossas próprias consequências. E aquilo que o povo temia era o que, né, quando eles murmuravam, vinha até eles, porque eles murmuravam e atraía aquilo que o Egito, né, aquilo que o Egito acarretou durante muitos anos na vida deles, como escravos, né, aonde quando foi levantado um novo faraó,
eles viram que o povo de Deus crescia em tamanha, em tamanha ali, expansão, e eles faziam com que, o trabalho árduo fosse aumentado, para que eles não pudessem crescer, porque o medo deles era que o povo de Deus crescesse demais e pudesse se levantar, em batalha e tomar ali o reino. Então isso fez com que o povo de Deus, se tornasse ainda mais escravo. E hoje nós, se nós não cuidarmos, somos assim, irmãos. Nós começamos a ser consumidos pelo trabalho, ser consumido pelo dinheiro, ser consumido por velhos hábitos, por situações, por emoções. E quando nós deixamos isso vir, o inimigo faz com que nós nos tornamos escravos daquilo que nós idolatramos. Quando idolatramos coisas, idolatramos pessoas, idolatramos bens materiais, isso faz com que isso comece a tomar espaço no nosso coração, e a voz do Espírito Santo começa a ficar mais, digamos que baixo. Nós não conseguimos mais ouvir com tanto barulho que o mundo pode nos oferecer. Então, diante desse contexto, diante daquilo que Deus quer nos ministrar, é que nós devemos entender que Jesus Cristo veio naquela cruz para nos libertar, para nos transformar, para nós termos ali acesso à salvação. E Ele foi aquele que foi levantado para que nós, ao crermos a Ele, crermos nele, nós venhamos entender o poder de Deus que derruba tudo aquilo que muitas vezes quer nos impedir de avançar. E quando nós pegamos ali em João 3, capítulo 3, versículo 3, vai nos dizer assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é aqueles que creem no Senhor venham a ter a vida eterna, e é necessário que o Filho do Homem, era necessário que ele fosse levantado naquela cruz, que ele fosse levantado naquela cruz, para nós entendermos que o sacrifício dele, o sangue dele derramado naquela cruz, foi para nos lavar de todo o nosso pecado, foi para nos livrar do cativeiro de Satanás, foi para nos livrar de toda a escravidão, de tudo aquilo que o inimigo queira vir para assolar a nossa vida, foi para nos libertar. E Jesus foi por amor a nós que ele fez tudo isso. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa ter vindo de encontro aos seus corações, que nós possamos entender que quando nós não nos permitimos o Senhor agir em nossas vidas, nós muitas vezes nos fechamos e o nosso coração é endurecido, como o povo foi endurecido no deserto. Ao invés de se abrirem, eles se permitiram ser tomados pela murmuração, pelo medo, pela carne, pela fome, pela sede, e deixaram que o seu coração endurecesse e eles perecessem no deserto. Então, que possamos ser aqueles que venham se abrir em meio a circunstâncias desafiadoras, em meio a circunstâncias difíceis, que possamos estar abertos a permitir Deus operar mediante as circunstâncias, que nós venhamos entender que é para nos forjar, que é para nos moldar, que é para nos lapidar, para nos fazer crescer ainda mais em graça, em estatura, em conhecimento, em profundidade na palavra dele, na presença dele, que possamos estar abertos à presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Queria encerrar aqui com uma oração. Deus amado Pai, eu te louvo, te agradeço por mais uma palavra que o Senhor tem nos dado e ministrado em nossos corações, que o Senhor possa vir de encontro, meus irmãos, que o Senhor possa vir com o teu Santo Espírito tocando, que o Senhor venha movendo, venha operando, fazendo os seus milagres, prodígios e maravilhas, venha fazendo, Pai, com que todo cativeiro venha ser derrubado agora, toda fortaleza da mente, todo bloqueio emocional, tudo aquilo que trava os seus filhos de avançar, de crescer, de estar, Pai, vivendo as promessas que o Senhor tem, que no nome de Jesus possa agora, Pai, o Senhor vem para o seu toque, que a sua espada de 2 gumes venha, Pai, penetrando, venha tocando, venha separando alma e espírito, venha, Pai, julgando os pensamentos e as intenções do coração, venha trazendo aquilo que é do Espírito, aquilo que é dos céus, Pai. Nós clamamos a Tua presença, nós clamamos a Tua glória, nós clamamos a Tua majestade, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, que a Sua presença gloriosa e sobrenatural, que meus irmãos possam ser tocados em cada área de suas vidas, onde eles estejam passando por alguma área desafiador, o Senhor venha movendo, Pai, de forma poderosa e sobrenatural. É assim que eu oro, assim que eu declaro, assim que eu louvo e desde já agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Essa era a mensagem de hoje, espero que possa edificar a sua vida, que o Santo Espírito de Deus possa vir
tocando em seus corações, vocês possam viver tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós viver.